Pessoal, dando sequência então, né, ao nosso conteúdo, no primeiro vídeo a gente definiu e conceituou o que é custo de capital. E nós vimos que o custo de capital é a soma, né, do retorno exigido pelo acionista e o retorno exigido pelo credor. O retorno exigido pelo acionista nós definimos como custo de capital próprio, tá? E esse retorno não fica explícito para a empresa. O acionista não chega para a empresa e fala o seguinte: olha, por esse recurso que eu estou deixando aplicado com você, investido com você, eu quero ganhar 10%, eu quero ganhar 20%. Isso não fica claro. E aí nós temos que calcular, tem como a gente mensurar, tá? E para isso a gente utiliza o modelo CAPM, né, que é o modelo de precificação de ativos, tá? Esse modelo ele estabelece o seguinte, que para definir o custo de capital próprio, ou representado pela sigla CAE, é a taxa livre de risco, ou seja, o retorno que o acionista possui livre de risco, de qualquer risco, mais o risco, um retorno sobre o risco daquele ativo, daquela empresa, né, em relação ao seu mercado, e um prêmio de risco, ou seja, um ganho a mais que faz com que o acionista deixe a sua zona de conforto, deixe de aplicar investimentos livres de risco, ou seja, aquele up no investimento, aquele diferencial que chama a atenção do investidor, tá? E aí a fórmula, pessoal, como vocês podem perceber no material aí, é KE igual taxa livre de risco, o RF, mais o beta vezes o prêmio de risco, que é o retorno médio esperado, né? Menos a taxa livre de risco. E aí, pessoal, o que é taxa livre de risco? Como nós podemos considerar como taxa livre de risco, tá? É aquele retorno que não proporciona risco de default. O que é o risco de default? Aquele risco de liquidez, risco de inadimplência, tá? E no Brasil, quais são os ativos que não tem risco do investidor perder, tá? São os títulos públicos. Tá? Os títulos públicos não tem histórico nem expectativa de que algum título o governo federal brasileiro deixou de pagar, como também em outros países, tá? E também um ativo considerado como ativo livre de risco é aquele ativo que não tenha risco de reinvestimento. O que é o risco de reinvestimento? Pessoal, a partir do momento que eu apliquei um recurso, um investimento, que vai me pagar determinada taxa, vai me remunerar em determinada taxa, quem me garante que decorrido certo prazo, esse ativo ainda me remunere a mesma taxa? Tá? Então, por exemplo, se eu contrato um título público federal de 5 anos, quem me garante que após esse período de 5 anos o governo continue me pagando a mesma taxa de juros? Porque dentro de 5 anos a taxa varia. Então, logicamente, o retorno desse título irá variar. Posteriormente ao período contratado, o governo não dá uma garantia de que, de fato, ele vai me proporcionar aquele retorno que eu já tenho. Pode ser um retorno maior ou até mesmo um retorno menor. Então, um ativo livre de risco, pessoal, é aquele ativo que não proporciona risco de inadimplência, tá? Aquele risco que eu não tenha perigo de perder, como nós aprendemos na primeira aula, né? O risco de crédito. E aquele ativo que não apresente risco de reinvestimento, ou seja, que eu consiga o mesmo retorno depois de um certo prazo, tudo bem? E aqui no Brasil é difícil, né, a gente encontrar um ativo que apresente essas condições. Atualmente, o ativo que podemos considerar como um ativo livre de risco é o título IPCA, o Tesouro IPCA, né, que ele remunera o IPCA mais 3,57%. Por que esse é o título mais próximo de um ativo livre de risco? Porque ele não proporciona pagamentos durante o período, ou seja, eu não tenho remuneração em espécie até o término do contrato, né? E eu
para eliminar o risco de reinvestimento desse título, eu recebo, é um título pós-fixado, e eu recebo a correção pelo IPCA, ou seja, a correção pela inflação. Então, eu estou diminuindo o meu risco de ter uma perda após o vencimento desse título, né? A partir do momento que o título é remunerado pelo IPCA, eu estou ganhando, né, pelo menos a perda de poder aquisitivo que os recursos têm com um aumento significativo dos preços. E aí, ele também é um título que não apresenta risco de default, ou seja, é um título público federal, não tem risco de eu não receber o valor aplicado e, consequentemente, não receber os recursos, a taxa, né, definida. Tá? Então, ativo livre de risco, aquele ativo que não apresenta risco de crédito e que não apresente risco de reinvestimento, ou seja, que após determinado período eu tenha o mesmo retorno. E aí, no caso do Brasil, a gente considera como título público federal. O beta, pessoal, representa o risco da empresa em relação ao mercado de atuação, tá? E aí, o beta, ele, em dados técnicos, ele é a variação de um ativo em relação à variação de outro ativo, tá? No caso de empresas, nós consideramos a variação das ações, do preço de mercado dessas ações, tá? Em relação à variação do índice Bovespa, que é um índice que mede o mercado de atuação dessa empresa, tá? Então, o beta calcula, né, o grau de variação entre essas duas variáveis. E o beta, quando ele é inferior a 1, ele indica que essa empresa possui menor sensibilidade a variações do mercado. O que isso quer dizer? Que se o mercado está muito volátil, como nós estamos vivendo hoje, essa empresa tende a ter perdas ou ganhos menores, ela não tem tanta volatilidade. Já um beta superior a 1, esse se indica que essa empresa é mais sensível. Então, num cenário como nós estamos vivendo atualmente, ela pode apresentar perdas maiores ou, em uma situação inversa, até ganhos maiores. Tá? E o beta, como que a gente calcula o beta? Primeiro a gente tem que calcular a covariância entre o retorno da ação da empresa e o retorno do mercado de ações, ou seja, o retorno dos preços da ação e o retorno do Ibovespa, do mercado, dividido pela variância dos retornos de ações. A variância é aquele indicador que nós calculamos antes, que a gente calcula antes de chegar no desvio padrão, tá? E quando a gente calcula o beta, que representa na realidade, né, o risco de mercado da empresa, nós temos que considerar a questão tempo, tá? Por quê? Se a gente considerar uma série histórica de retorno, tanto do mercado como da ação, num prazo muito longo, ele tende a ter muita variação, tá? E o que acontece? Como a gente está tentando prever o futuro, essa medida ela acaba demonstrando um certo grau de incerteza, né? Porque dentro de um prazo muito longo, as empresas podem acontecer várias coisas, elas podem mudar o setor de atuação e aí, consequentemente, não vai estar representando a realidade. Então, para calcular a beta, pessoal, considerem os retornos médios, tanto da empresa como do mercado, num período curto de tempo, tá? E aí, por fim, o nosso prêmio de risco, que é a última parte do componente do custo de capital próprio, tá? Ele é um diferencial exigido pelo investidor, aquilo que chama atenção para o investidor mudar de posição. Ou seja, se eu estou em um ativo livre de risco, o que me chama a atenção a mudar para um ativo com maior nível de risco, tá? Então, para que eu tenha essa mudança, eu preciso ter um ganho atrativo, tá? E esse prêmio de risco, ele sofre variações de algumas variáveis. Por exemplo, percepção do risco geral do mercado. Esse prêmio de risco ele vai variar, pessoal, dado o momento em que um país vive. Então, até pouco tempo atrás,
o Brasil estava vivendo uma instabilidade política, não se sabia quem seria eleito, e aí isso gera um estresse no mercado. E o mercado, então, dada essa instabilidade, ele vai falar, peraí, para mim então investir numa empresa desse país, eu preciso ter um ganho razoável, um ganho interessante, né? Eu preciso ganhar mais. Taxa de juros é outra variável que impacta na determinação do prêmio de risco. Por quê? Se um país tem elevada taxa de juros, ele proporciona um ganho real muito superior. E aí o prêmio de risco vai aumentar por conta de que ele não vai querer sair de uma zona de conforto que proporciona um retorno real, um ganho real alto para correr um risco. Entendeu? Então ele precisa ter um ganho muito maior do que ele tem. Já acontece o contrário quando as taxas de juros estão baixas, que aí o ganho real ele acaba sendo pequeno. E aí então o investidor acaba procurando uma alternativa com maior risco, que é o que aconteceu atualmente no nosso mercado de ações, pessoal. Com a redução da taxa Selic aos menor patamar histórico, fez com que muitas pessoas migrassem seus investimentos de renda fixa para investimentos em ações, em investimentos de renda variável, tá? E isso impacta nesse prêmio de risco, tá? Isso é o diferencial que chama a atenção. E, por fim, uma boa expectativa de retorno no país, tá? Se o país está apresentando crescimento de PIB, expectativa de crescimento, tá? Isso acaba sendo um atrativo, porque as empresas conseguem acelerar o seu desenvolvimento, tá? Então, ele também irá influenciar no prêmio de risco. Então, pessoal, o prêmio de risco é aquele up, né, que os investidores desejam para saírem de sua zona de conforto, ou seja, saírem de seus ativos livres de risco e acabarem assumindo uma parcela maior de risco, tá? Aceitando assumir uma parcela maior de risco. E aí ele é calculado pelo retorno médio esperado do mercado, tá? No caso, se a gente for olhar o custo de capital de uma empresa, ou até mesmo o retorno médio esperado de uma ação, tá? Menos a taxa livre de risco, aquela taxa lá do título público federal que nós definimos lá no início.